Bom dia de novo. Vamos só voltar naquela chamada rapidinho. Ô, gente, não sei o motivo, mas só para constar, eu comecei a primeira aula com 27 alunos. Quando eu encerrei, eu estava com 21. Propositalmente, internet, não sei, só estou avisando que a gente vê. Então, vamos de novo. Ademar. Presente. Alice. Presente. Alice Soares. Soares. Alice Vieira. Você é Coelho. Alice Vieira. Presente. Ana Júlia. Presente. André. Presente. Bruna. Presente. Ô, Bruna, você não assistiu a primeira aula, né? Não, perdi. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Fred. Fred, não? Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Também não? Gustavo. Gustavo. Isaac Baruch. Presente. Isaac Sade. João Otávio. João Paulo. Presente. Júlia Breder. Mariana Guilherme. Só vou voltar aqui no Guilherme. 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 O Guilherme, você também não assistiu a primeira aula, né? Guilherme. Gustavo, chegou aí agora, né? Eu vi. Cadê? Gustavo. Isaac Baruch, tá aí. O Sádio não. Eu voltei, desculpa. Júlia Picada tá aí. Júlia Faria. Júlia Faria. Júlia Vieira. Júlia Vieira, ainda não? Júlia Vieira. Larissa. Larissa. Letícia de Sá. Presente. Não assistiu a primeira aula também, né, Letícia? Não. Letícia Lima. Lucas. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Garcia. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Cadê Maria Yasmin, gente? Maria Yasmin. Mariana. Presente. Mateus. Presente. Pedro. Sara.
Sara. Vitor. Presente. Vitória. Beleza. Respondendo a pergunta do que vai cair no testinho essa semana, esse capítulo, capítulo 4, Universo e o Sistema Solar. Dá uma olhada em especial porque eu grifei. Deixa eu voltar ali no texto para ver se eu grifei alguma coisa que eu não tinha grifado antes. Grifei, ó, que o Sol é fusão nuclear, que libera uma quantidade de energia enorme, que por isso tem barulho, luz e calor. Eu não escuto barulho porque é onda mecânica, e que a luz leva cerca de 8 minutos para chegar aqui. Essa sequência aqui é bom saber. Eu usei o recurso lá da minha avó, tem muita joia, só usa no pescoço. O pescoço sumiu, que era o Plutão. Você usa o recurso que você quiser, mas é bom você saber a ordem. E o que são telúricos, que se aproximam, se assemelham da Terra, que são os rochosos, e os jovianos, que se assemelham a Júpiter, que são gasosos. Precisa saber isso também. Aí a gente falou dos anéis de Saturno. A gente falou de um por um, na realidade, mas eu grifei o que eu achei mais importante. Que planeta anão, a gravidade dele não interfere nos que estão girando ao redor, por isso que o Plutão foi considerado planeta anão e não mais planeta. Que o asteroide, ele se incendeia na atmosfera virando meteoro. Eu aprendi a falar com acento e não tem acento mais. Que cometa é de gelo e poeira, que se desfaz também de acordo com que entra na atmosfera, e aí eu falei que esse link aqui não estava. Eu vou ver se eu consigo colocar esse vídeo acelerado. Ele mostra um meteoro que caiu na Rússia, deixa eu compartilhar. São imagens de carro que estava em movimento na hora que aconteceu, olha. Vai mostrar várias vezes de pontos de vista diferentes. Referenciais diferentes. Foi em 2013, na Rússia. Imagina se você está num carro desse deve dar. Foi isso exatamente mesmo, mas eu não acho isso legal não, eu ia morrer de medo, parece filme de terror ou ficção científica. Você vai ver aonde ele bateu, o estrago que ele fez. Por enquanto a gente só está vendo imagens dele chegando. Fazendo até tipo eclipse, devido ao tamanho dele, na hora que ele passava, ele provocava uma sombra. Sim. Agora, olha. Что ли ушла? Ебать! Нихуя! Блять, война нахуй! Что за блядь? É igual eu falei. Teoricamente, quando ele entra na atmosfera, ele se despedaça. Mas devido ao tamanho dele... Se você observar o céu noturno sem nuvens e longe das luzes e da poluição da cidade,
provavelmente irá se deslumbrar com a... Estão vendo meu texto aqui do Word? Eu estava dizendo o seguinte, ele se despedaça, vamos dizer assim, incinera, pega fogo, quando entra na atmosfera. Mas dependendo do tamanho desse meteoro, até os vestígios dele ainda pode danificar. E mesmo que não fosse só os vestígios, além dos vestígios, pode acontecer igual na descarga elétrica do trovão. O trovão não vem em pedaço de nada, mas o ar que está em volta aquece tanto que expande subitamente, provocando o estrago de uma explosão, podendo destruir casa, por exemplo. É o caso aqui. Além dos estilhaços, ainda tem o efeito da explosão da hora que ele bate, a energia que ele carrega com ele. Então, isso aconteceu em 2013 na Rússia. Deixou mais de 1.200 pessoas feridas. O impacto foi tão grande que arremessou estilhaços de vidro e destruiu construções. Vocês falaram que legal, eu não queria estar lá para ver, não. Nem queria estar perto. Nós vamos responder exercício. Tem um QR Code aqui de realidade aumentada. Ano passado, ele veio na outra apostila, eu consegui ver. Esse ano, eu não sei se é o meu celular, minha configuração, eu não consegui abrir. Depois vocês dão uma olhada aí, ver se vocês conseguem. Da página 159, eu não consegui. Não agora, tá, gente? Agora nós vamos seguir a aula. Depois vocês veem se conseguem. A gente vai para o exercício da página 165. Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando. Mortos ali não fala, mas fala que feriu 1.200 pessoas. Bruno, você entrou aí? Bruna? Bruna? Responde aí, por favor. Bruna? Bruna? Bruna, me responde aí, por favor. Oi. Você conseguiu entrar só agora? Não, eu tinha entrado e eu caí, eu voltei agora. E você lembra se eu tinha colocado presença para você? Colocou. Ah, então tá. Então, vamos continuar. Página 165. Segundo a teoria aceita atualmente, o sistema solar surgiu a partir de uma grande nuvem rotante de gás interestelar que se contraiu, dando origem ao Sol e os planetas. Observe o esquema a seguir. Nomeie os componentes do sistema solar representados na imagem. Gente, eu tenho uma dificuldade enorme em decorar, eu já falei isso para vocês, por isso eu usei o recurso lá da minha avó. Mas, enfim, Sol, estrelas, planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eu juro que eu não consigo falar isso se eu não lembrar do esquema lá da minha avó, tem muita joia, só usa no pescoço. Mas, enfim, tem que constar isso aí. 12. No Brasil, estamos acostumados com os dias ensolarados durante todo o ano. Porém, ver a luz do sol no momento em que podemos ver a luz do sol no momento em que ela é produzida? Não, a gente falou que é 8 minutos. Não, devido à grande distância entre a Terra e o Sol, a luz leva cerca de 8 minutos para chegar aqui. O 13. Alguns planetas são mais difíceis de serem visualizados do que os outros. Explique o que dificulta essa visualização do planeta Mercúrio. A gente falou, a luz do Sol interfere dependendo do brilho que o planeta emite ou não. Mas deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Mercúrio é muito pequeno e não emite luz própria. A luz do Sol, das estrelas e o reflexo da Lua o ofusca. Então, eu tenho que ver se ele emite luz ou não, e ainda se a luz do Sol, das estrelas, dos planetas interfere. Então, tá aí, Mercúrio é muito pequeno, não emite luz própria, a luz do Sol, das estrelas e o reflexo da Lua o ofusca. A gente já falou isso anteriormente aí. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, mas no que ela reflete, ela atrapalha para eu ver os outros. O 14.
Os planetas podem ser agrupados em duas categorias de acordo com suas características. Os planetas internos ou telúricos, eles têm esse nome por se assemelharem à Terra, tá? Telúricos. Eu grifei isso no texto. Tem no textinho. E os planetas externos ou jovianos, que se assemelham a Júpiter. Letra A. Cite duas semelhanças entre os planetas internos do sistema solar. São rochosos. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Telúricos, similares à Terra. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. São sólidos, formados principalmente de rochas e metais. Têm velocidades maiores. Por quê? São mais próximos do Sol. A atração gravitacional é maior. Funciona como força centrípeta. Então, eu tenho uma aceleração centrípeta. Então, eles vão girar com velocidade maior. A B. Cite duas semelhanças entre os planetas externos ou do sistema solar, que são jovianos, similares a Júpiter. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são gigantes gasosos, formados principalmente de hidrogênio e hélio, e têm velocidades menores porque estão mais afastados, força gravitacional maior, inversamente proporcional à distância. O 15. Apresente uma evidência a favor da teoria que explica uma origem comum de todos os planetas do sistema solar. O fato de todos os planetas girarem em órbita, que estão contidas praticamente no mesmo plano, sugerem que estes... O que eu fiz aqui? Espera aí um pouquinho. Sugerem que estes são originados de um mesmo evento. Como assim no mesmo plano? Ele falou praticamente, tá? Imagina o sistema solar, imagina isso num horizonte. Todos os planetas giram praticamente no mesmo plano. Por que ele fala praticamente? Uns têm órbita mais acima, outros têm órbita mais abaixo. A gente viu aquele esquema lá do movimento retrógrado, que na realidade não existe, que é porque a velocidade é diferente. Aí, do ponto de vista da Terra, parece que ele está voltando, por isso esse nome retrógrado. Mas, enfim, o fato de todos os planetas girarem em órbitas que estão contidas praticamente no mesmo plano, sugerem que são originados a partir de um mesmo evento. O 16. Explica a razão de nunca ser possível visualizar o planeta Vênus no alto do céu. Vênus está mais próximo do Sol que a Terra. Quando ele pode ser visto, estará sempre perto da linha do horizonte. Por causa daquela história que eu falei da luz ofuscar, Vênus está mais próximo do Sol que a Terra. Minha avó, lembra? Marte e Vênus. Quando ele pode ser visto, estará sempre perto da linha do horizonte, refletindo a luz do Sol. 17. Vamos lá. Em novembro de 2019, foi possível visualizar o trânsito do planeta Mercúrio. Esse fenômeno ocorre quando, visto da Terra, o planeta citado passa à frente do Sol. Apesar de não ser visto a olho nu, alguns telescópios conseguem captar essa passagem. Quando ocorre um fenômeno semelhante com a Lua, ela passa entre a Terra e o Sol. É possível verificar um eclipse em algumas regiões da Terra. Mostre por que o trânsito de Mercúrio não gera a mesma escuridão na Terra que a Lua, por causa do tamanho dele? Vamos ver. 17. Mercúrio é muito pequeno e está muito longe da Terra. Assim, quando ele passa em frente ao Sol, obstrui pouquíssimos raios de luz. Agora, compara isso ao meteoro que eu passei que aconteceu na Rússia em 2013. Ele não chegou a fazer eclipse, mas vocês perceberam a sombra que ele provocou devido ao tamanho dele? Mas no finalzinho do vídeo dá para ver. Foram várias pessoas que filmaram, né? Não foi uma só, mas deu para ver a sombra que ele provocou quando ele passou próximo do Sol. Então, Mercúrio é muito pequeno e está muito longe da Terra. Assim, quando ele passa em frente ao Sol, obstrui pouquíssimos raios de luz, não dá nem para perceber. Esse 18, eu não sei se para vocês, eu custei a entender ele. Depois que eu entendi, eu pensei assim, que idiota. Uma criança faz o seguinte desenho para representar o sistema solar. Identifique um erro físico no modelo do sistema solar mostrado. O que vocês acham que está errado aí?
Tô no 18. Desenhou o solzinho e os planetas aí, ó. Qual que é o erro físico mostrado aí? Ela desenhou, a criança no caso, como se tivesse tudo alinhado, como se eles varressem o universo, assim, igual eu fiz com o braço. E, na realidade, não é assim, né? Eles são fora de ordem, eles não possuem o mesmo raio. No desenho, todos os planetas estão orbitando o Sol em órbitas de mesmo raio, alinhados. Na realidade, eles são desalinhados. A gente viu que eles têm velocidades diferentes. Olha a fórmula. F é igual a G, mão é μ sobre D quadrado. Tem a ver com a massa do Sol, a massa do planeta e a distância que ele está em relação ao Sol. Então, isso provoca variações na velocidade. Então, cada um vai estar numa escala, vamos dizer assim. Deixa eu ver o que ela perguntou. E também tem um planeta mais ali devido... Ah, tá. Ele desenhou Plutão, né? Ó, minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. O pescoço sumiu, que era o Plutão. São 8, né? Mas presta bastante atenção no que eu estou falando. Força gravitacional é igual a G, mão é μ sobre D quadrado. Tem a ver com a massa do Sol, a massa do planeta e a distância que ele está. Então, a massa do Sol não vai variar, é igual para todo mundo. Mas aqui fala que Mercúrio, por exemplo, é pequeno. Tá, ele pode ser mais denso, não necessariamente massa menor. Mas vamos supor que ele tem uma massa menor. Só que, em compensação, ele está muito próximo. Então, quanto mais próximo ele está, maior é a força. Força gravitacional funcionando como força centrípeta, ocasionando aceleração centrípeta, velocidade maior. Então, eles não estão alinhados como a criança desenhou, eles estão desalinhados, cada um num raio. Vou fazer de novo. Do jeito que ela desenhou, parece que eles varrem o sistema solar assim de uma vez só. Não é assim. É uma aqui, outra ali, outra colar e por aí vai. Vamos para o 19. Em 2006, quase 2.500 astrônomos reunidos em Praga, na República Tcheca, votaram por passar Plutão de um planeta para um planeta anão. Explique a razão para essa alteração. A principal que eu falei, a gravidade dele não interfere no que está em volta. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Plutão é um dos corpos celestes muito pequeno e possui órbita irregular, diferente de todos os planetas. A sua Lua é praticamente do tamanho dele. Eu vou acrescentar isso aqui. O mais importante eu não pus. Ele não altera o meio ao redor dele. No caso, a gravidade dele, né? Gravidade dele. Tá lá, ó, porque ele é muito pequeno, não altera, sua Lua é praticamente do tamanho dele. O 20. A noite dessa segunda-feira, 10 de junho, será a melhor observada de Júpiter em 2019. Especialistas afirmam que há olho nu e é só procurar por um ponto mais luminoso no céu para identificar o gigante gasoso. Além do planeta, 4 de suas luas também poderão ser observadas com a ajuda de binóculo ou de lunetas simples. Explique a razão de não ser possível ver o planeta Júpiter à noite durante todo o ano. Há épocas em que Júpiter está oposto à Terra em relação ao Sol. Neste momento é impossível vê-lo. Eu acabei de falar que eles têm órbitas, não sei se a palavra é órbitas, diferentes. Eles são desalinhados. Um está mais à frente, o outro está mais atrás. O nosso referencial é a Terra. Por exemplo, se ele está do lado oposto, como é que eu vou ver? É tipo a história do dia e noite. Se eu estou na parte do dia, o país que está na noite, por exemplo, Japão, ele está oposto a mim. Como é que eu vou ver o céu que ele está vendo? E vice-versa. Aqui é o mesmo caso. Se Júpiter estiver do meu lado oposto, ele está nas minhas costas, nas costas da Terra. Como é que eu vou observar? Eles têm órbitas diferentes. Aí, se registrando, eu fiz ele é maior. Vou ler aqui primeiro, deixa eu só colocar ele todo na tela, se eu conseguir, né? Acho que não vou conseguir não, mas vamos lá. Alguns filmes de ficção científica mostram a conquista do espaço como algo ligado à evolução tecnológica da humanidade.
outros como nossa única salvação. Seja o que for, há problemas importantes a serem resolvidos para que a humanidade possa, de fato, efetuar viagens interplanetárias. Escreva um parágrafo no qual você mostra as principais dificuldades. Eu não escrevi parágrafo, não. Eu enumerei. Ó, energia. Quanto mais longe, mais combustível, mais peso. É uma dificuldade, então. Como assim eu vou lançar um foguete no espaço lotado de combustível? A massa dele vai ficar maior, é mais difícil eu lançar. Segundo, poluição espacial. 170 milhões de detritos criados pelos seres humanos. Tem satélite, a reviria, é o que a gente chama de lixo espacial. Naves, e por aí vai. Posicionamento. Não existe GPS para foguetes. Quanto mais distante da Terra, menos confiáveis as informações. Eles perdem contato com o satélite. Presença de radiação. Não existe escudo de proteção para a radiação presente no espaço. Pode causar um câncer, por exemplo. Falou que não existe escudo de proteção. Sobrevivência. Não existe característica similar ao planeta Terra para a vida. Lá na introdução do capítulo, a gente falou que seria possível. Comprovação ainda não tem. Eu falei que não ia caber, mas eu coloquei 5 observações. Então, a gente vai para a página 167, nós vamos começar o exercício proposto. Número 1. No passado, a Terra e o Sol já foram considerados o centro do universo. Contraste as ideias do passado com o que sabemos hoje sobre a localização do sistema solar na galáxia e exponha quais as mudanças o conhecimento atual provocou na ideia que se tem sobre a condição humana em relação a todas as coisas do universo. O modelo geocêntrico apresenta a Terra e a humanidade como centro do universo. Ser humano como o importante no cosmos. No heliocentrismo, a Terra faz parte da periferia, assim como o ser humano. Eu falei para vocês que na época eles queriam queimar o cara vivo. Como assim? A Terra não é o centro do universo, é o Sol. Com os recursos que tinha na época, e até hoje, como eu disse, se eu olhar, Sol nasce no leste e se põe no oeste. Eu vejo o sol passar da janela do meu quarto para a janela do quarto da minha menina, que é em lados opostos. No meu referencial, a Terra é o centro do universo. Mas com os recursos que a gente tem hoje, observando do espaço, a gente vê que todos os planetas giram ao redor do Sol. Que o Sol, então, é considerado o centro do universo. Por que eu disse considerado? Eu acabei de falar, no referencial Terra, eu vejo tudo passando ao redor da Terra. Ele não foi comprovado. Uma das evidências é a história lá do movimento retrógrado. A gente viu que não é um movimento retrógrado, que em relação à Terra ele parece que volta, mas na prática não, são só linhas diferentes, como se fosse corrida de arraias, cada um numa arraia. Vamos para o segundo. Diferentes povos, mesmo quando habitam o mesmo hemisfério e visualizam a mesma porção da esfera celeste, podem distinguir no céu constelações diferentes. Explique como é possível, já que as estrelas observadas são as mesmas. Eu acabei de citar isso aqui. Por exemplo, durante o dia, eu olho para o céu, eu tenho um retrato do universo, vamos dizer assim. O cara que está lá no Japão, à noite, ele tem outro retrato do universo. E outra coisa que a gente se esqueceu, a gente fala como se fosse uma cúpula. Quem está no hemisfério norte vê uma cúpula, quem está no hemisfério sul vê outra cúpula do universo. Mas eu escrevi assim, ó, devido ao formato esférico, há constelações que só podem ser vistas de um dos hemisférios. O terceiro. Para Hawking, aquele físico que morreu recentemente, que era da cadeira de roda, os buracos negros, como concebemos atualmente, não existem. Segundo o físico, o problema como conceito atual é a noção estabelecida pelas teorias clássicas do chamado horizonte de eventos, ou seja, uma fronteira bem definida que determina até onde qualquer coisa se aproxima de um buraco negro pode ser irremediavelmente engolida por ele e nunca mais escapar. Além disso, segundo a nova teoria, os buracos negros não deveriam ser compreendidos como buracos da morte. Hawking sugere que os buracos negros sejam entendidos como locais nos quais a matéria e a energia são engolidas e transformadas, sendo então devolvidas ao universo de maneira diferente.
que seria um buraco negro? Muito denso, onde nem a luz escapa. Por que não escapa? Força gravitacional, lembra? Mão é μ sobre d quadrado. Ele é muito pequeno, mas muito denso, muito concentrado. Então, a força gravitacional é enorme. Ele funciona tipo um aspirador. Ele chupa tudo que está ao redor dele, devido à atração gravitacional altíssima que ele tem. Porque ele é muito denso, muita massa concentrada. Letra A. De acordo com a teoria clássica, como se comporta um buraco negro no espaço? Todos os objetos que entrarem seriam perdidos para sempre. Tipo, quem entrou no buraco negro, eu disse que é como um aspirador, ficou perdido no espaço. B. De acordo com a nova teoria, o que muda no comportamento do buraco negro? São apenas locais de transformação de matéria e energia que é devolvida, modificada ao cosmos. Então, como se fosse um aspirador, só que pela nova teoria, ao invés de ficar perdido lá no universo, ele é devolvido de energia e matéria diferente. O 4. A galáxia de Andrômeda é a mais próxima da Via Láctea, estando a mais de 2,54 milhões de anos-luz. Conceitue o ano-luz. Olha o que é ano-luz. Eu não coloquei no textinho porque eu achei que não ia dar tempo de comentar, mas provavelmente vai ter na prova ou no textinho da semana que vem, se tiver. Não sei as datas certas, tá? Mas o que é um ano-luz? A distância que a Terra percorre no vácuo em um ano. Vou repetir. Um ano-luz. A distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Velocidade constante. Eu falei que é 300 mil quilômetros por segundo. Olha como é que eu calculo isso. 300 mil quilômetros por segundo, deixa eu escrever aqui para vocês verem de onde saiu esse 10 e oitava. 300 mil quilômetros por segundo. Eu quero tirar o quilômetros, eu quero que seja metros, porque eu vou trabalhar com segundo. Então, 300 mil quilômetros. Só que 1 quilômetro tem 1000 metros, então tem que colocar mais 3 zeros aqui, ó. Metros por segundo. Aí, ó, vou fazer uma potência de 10. Deixa eu afastar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É por isso que virou 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Aí, velocidade é igual a distância sobre tempo. Eu estou usando essa fórmula aqui, ó. Eu vou grifar, mas não está no teste dessa semana. Vai estar nos próximos, tá? É velocidade constante. Toda onda eletromagnética no vácuo tem essa velocidade. Onda de rádio, onda de TV, micro-ondas, raio gama, raio X, luz, que é tudo aquilo que vai do vermelho ao violeta e por aí vai. Então, a velocidade é constante. A distância eu estou querendo provar quanto é. E eu falei que é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Por isso que está 365 dias aqui. Vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, porque eu vou trabalhar com metros. Multiplicando isso tudo, dá esse número grande aí. Eu vou fazer uma potência de 10. Olha o que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 3,1536 virou 3,2? Eu usei a regra de arredondamento, eu já expliquei para vocês, vou explicar de novo. Só me interessa o primeiro número que eu vou jogar fora. Então, eu quero que esteja 0,15. Vírgula um número só. Eu estou jogando um 5 fora. 5 ou maior que 5, eu tenho que aumentar um no que está antes. Por isso que ele virou 2. Então, aproximadamente 3,2 vezes 10 a 7. Vou multiplicar cruzado, tá? Velocidade é igual a distância sobre tempo. O tempo que está dividindo, passou multiplicando. Aí eu tenho multiplicação de potência de 10. 3 vezes 3,2, 9,6. 10 a 8 com 10 a 7, repete a base e soma. 8 mais 7, 15. Então, isso aí é um ano-luz, olha. 9,6 vezes 10 a 12 quilômetros. Aí, o que cai no Enem como pegadinha? Você é obrigado a saber isso aí de cor? Não. Você é obrigado a saber o que é um ano-luz. A distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Aí eles perguntam assim, a estrela mais próxima da Terra está a 4 anos-luz. 4 vezes isso aí em questão de distância. Mas aí eles perguntam, quanto tempo a luz dela leva para chegar aqui na Terra? Vou repetir a pergunta. 4 anos-luz é 4 vezes esse valor que eu acabei de achar. Mas a pergunta é a seguinte,
a estrela mais próxima da Terra está a 4 anos-luz. Quanto tempo a luz dela leva para chegar aqui? Responde aí para mim, por favor. Ninguém? 4 anos, gente. Parece que é para você morrer de fazer cálculo, mas não é. Se ele tivesse te perguntado distância, você ia multiplicar isso aqui por 4. Ele não perguntou distância, ele falou depois de quanto tempo a luz dela chega aqui. 4 anos. Ah, tá, 20 anos-luz. 20 anos. 15 anos-luz. 15 anos. Aí, se ele perguntar a distância, 15 vezes esse valor, 20 vezes esse valor, e por aí vai. Certo? Então, vamos para o próximo. 5. Se não der tempo de eu terminar, eu vou marcar para casa o restante, tá? O 5. A estrela... Aí, veio o que eu falei. A estrela mais próxima de nós, depois do Sol, é a próxima, da constelação Centauro, que está a 4,2 anos-luz da Terra. Se ela deixasse de existir nesse momento, quando deixaríamos de vê-la? Ele não perguntou qual a distância dela. Se ele perguntasse, seria 4,2 vezes esse valor. Ele perguntou depois de quanto tempo eu vou deixar de vê-la. 4,2 anos. Olha lá. Vamos para o 6. A temperatura nos planetas do Sistema Solar está relacionada não apenas com a sua proximidade do Sol, mas também com outros fatores. É a sua pergunta. Explique por que, apesar de Mercúrio estar mais próximo do Sol, a temperatura de Vênus é maior. A pergunta da colega que falou se quando mais perto do Sol, o verão era mais intenso. E não tem a ver. Aqui está perguntando a mesma coisa, olha, por que Mercúrio, estando bem mais perto do Sol, a temperatura dele não é maior que a de Vênus, que está mais afastada. Ah lá, eu falei que o que tem a ver com o que está à minha volta, a atmosfera, ó. A atmosfera de Vênus é rica em gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, gás carbônico, tá? Por isso a temperatura é maior. Então, não tem... Eu dei o exemplo lá do Pico da Bandeira. Eu estou mais perto do Sol e lá é frio, porque lá tem menos ar para fazer o efeito estufa. Aqui tem mais ar. Então, esse ar que está à minha volta funciona como um cobertor. A gente fala que ele é um isolante térmico. Por isso que a gente arrepia o pelo quando sente frio, para reter ar. Esse ar é isolante. Quanto mais ar tiver, mais abafado vai estar, vai reter a temperatura para mim, vai reter calor, que a gente fala. O termo correto é reter calor. Lá no Pico da Bandeira tem pouco ar, então não retém o calor, ele bate e volta. Então, é